E nos próximos capítulos da novela Renascer, o Egídio perguntará ao Marçal se já está tudo pronto para a tocaia contra o Inocêncio, e o Capanga afirmará que sim. O senhor não nega o sangue mesmo, né, patrão? Essa gente diz que seu finado pai, com todo respeito, resolvia as coisas dessa mesma forma, dirá o Marçal, enquanto o Egídio sorri de volta, afirmando que será pior que o pai, e que ao invés de despelar seu inimigo, vai mandar direto pra cova. E digo mais, Marçal, eu reservei uma única bala, que é pra ficar marcado nessa história. Continuará o vilão, avisando ao funcionário de que depois de finalizado o serviço, ainda enterrará a arma na cova de seu pai, para que o homem se sinta vingado de onde é que esteja. Em seguida, o Egídio partirá, mas o que o vilão nem imaginaria é que seu plano dará errado e acabará mandando para a cova um outro personagem, deixando o Inocêncio apavorado. Por outro lado, enquanto isso acontece, a Teca finalmente dará à luz ao seu bebê, que nascerá prematuro, mas um detalhe presente na criança chamará a atenção e fará com que a menina largue a criança na rua, pro desespero da Buba e do Venâncio, que estarão à procura dela por todo canto. Agora, antes de continuar, já deixa o seu gostei no vídeo se você gostaria que o Venâncio sobrevivesse à tocaia do Egídio, e já me diz de qual cidade ou estado você é. Tudo poderá acontecer assim que o Egídio terminará de organizar os últimos detalhes de sua tocaia, a qual ele intitulará como a Tocaia do Pica-Pau. O José Inocêncio, por sua vez, nem imagina o mal que o assolará nos próximos dias, pois nem a santa de sua primeira mulher, nem seu cramunhãozinho da garrafa poderão ajudá-lo diante de dois beuzebos que estão se criando dentro de sua própria casa. Sem saber, o fazendeiro será vítima das tramas perversas da Eliana e da Mariana. A esposa do ricaço já vem dando sinais de que tem os objetivos que vão além do amor eterno. Cada vez mais confusa e perturbada, ela vem nutrindo mágoa do marido e pensando cada vez em tirar todas as terras do Inocêncio. A jovem acredita que a fortuna do marido lhe pertence, já que ele teria roubado de seu avô Belarmino. A Inácia então começará a ficar mais atenta para as atitudes da patroinha. Ela captará em Mariana a mesma ambição do Belarmino. Pois você tá muito estranha, dona Mariana. E aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? Questionará a Inácia, enquanto a Mariana observa a santa o tempo todo. A interesseira despertará também as desconfianças da Buba, que voltará à fazenda. Enquanto isso, os moradores da casa da Morena irão ouvir uma queixa da Lu sobre as lendas criadas em torno do Cramulhão. Ela dirá que seus alunos ficam enfeitiçados com os causos mentirosos. O João Pedro rebaterá a educadora e dirá que é tudo verdade e que ele mesmo viu uma vez o bicho ruim sair da garrafa e acender velas para a santa, mas que o Cramulhão se assustou com a presença dele. Me lembro como se fosse hoje que uma vez, quando ainda era menino e tava dormindo lá mais Inácia, ouvi um barulho dentro de casa e pulei da cama para ver o que era. E quando cheguei na sala, dei com o coisinho ruim do lado de fora da garrafa. Ele tava acendendo as velas no pé da santa de manhã, afirmará o rapaz, que dirá isso bem sério. A Morena mandará ele parar de falar bobagem, mas o João Pedro dirá que não está inventando nada. Não é bestagem não, e nem tinha fósforo, o desinfelizinho, ele que acendeu. O fogo saía assim, das pontadas do dedo dele. Continuará o João Pedro. A professora, então, vai querer saber o que ele fez. O João pedirá para o Deocleciano contar o resto da história, para todos verem que ele não está mentindo.
Se eu tô bem lembrado, você se apresentou a ele, querendo puxar conversa com ele, né não? Mas o Pestinha se assustou e pulou de novo pra dentro da garrafa, dirá o Deocleciano. A Lu mudará de ideia e declarará que acredita nos dois sim. A sequência acontecerá com a família e os agregados reunidos na mesa após o jantar. Depois, o Deocleciano lembrará que é sempre bom andar com os olhos bem abertos pelas terras do Inocêncio, porque o boi manhoso pode aparecer quando menos se esperar. A Zinha mandará o João Pedro pedir o cramulhãozinho emprestado para o pai, já que o amigo desafiou Egídio e agora corre o risco de ser atocaiado. A produtora se lembrará de como seu pai, o Jupará, contava essas histórias para ela no passado. Painho mesmo viu o coisinho ruim se virar bode preto, com os dois olhão assim, alumiando a noite feito brasa, e viu seu Zé Inocência amontar em riba do bicho e saía voando por essas roças fora, comentará a Zinha. No outro dia, na vastidão da fazenda, o sol dourado do entardecer banhará as terras, pintando o cenário com tons de mel e carmesim. Dentro da sóbria sala de estar, o José Inocêncio passeará de um lado para o outro, enquanto Venâncio observará a vela acesa da santa, perdida em pensamentos e tentando criar coragem de contar ao pai tudo o que vem acontecendo em sua vida e a realidade da Buba e da Teca. O José Inocêncio então desviará o olhar para o Venâncio. Você já parou para pensar sobre o futuro dessa fazenda? O riquinho ficará surpreso na hora e perguntará do que o genitor está falando. O José Inocêncio caminhará até a janela da sala e dirá: Sim, o futuro. Eu tenho refletido sobre como seria maravilhoso ter meus filhos ao meu lado, cuidando desse lugar, confessará o Inocêncio. O Venâncio sentirá um nó se formar na garganta e lembrará que a vida que ele mostra ao pai não passa de grandes mentiras e ficará em silêncio enquanto o fazendeiro continuará, voltando-se para o Venâncio com um olhar profundo. Sim, Venâncio, vocês são meu sangue, minha carne. Essa fazenda é o nosso legado. Seria justo que todos estivéssemos aqui, juntos, compartilhando o fardo e as alegrias que este lugar nos oferece, sentenciará ele. O silêncio pesará no ar, tão denso quanto as nuvens que se aproximam do horizonte. O Venâncio se sentirá acuado, como se estivesse diante de um desafio insuperável. O jovem, então, escolherá cuidadosamente suas palavras. Eu entendo, pai, mas Bento e eu construímos nossas vidas na cidade, até o Augusto, na verdade, se bem que ele tá dando conta de ficar aqui gostando de tudo. O José Inocêncio caminhará até o Venâncio e colocará uma mão firme em seu ombro. Eu sei, meu filho, mas a cidade é um lugar efêmero, enquanto a terra é eterna. Aqui nessa fazenda tá nossa história, nossa herança. Não seria justo deixar tudo isso para trás, dirá o homem, que sentirá um pesar no coração, como se estivesse se despedindo do próprio filho. O Venâncio sentirá um misto de gratidão e angústia. Seu pai estará oferecendo-lhe um legado, um lugar onde suas raízes poderão se firmar e crescer. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar os laços que havia criado na cidade, as promessas que fizera a si mesmo, a Buba e a Teca. Ele então quase tomará coragem de revelar o segredo, mas não conseguirá. Enquanto Venâncio debaterá internamente, o Inocêncio permanecerá ali, firme com um carvalho enraizado na terra. Ele ansiará pela presença dos filhos, pela continuidade da linhagem, mas compreenderá que cada um tem seu próprio caminho a seguir. A chama do fogo das velas da santa parecerão sussurrar segredos ancestrais, enquanto pai e filho compartilham um momento de conexão silenciosa, cada um imerso em seus próprios dilemas e desejos.
E será nesse momento que o Venâncio enxergará a mãe. Filho, eu só vim aqui lhe dizer para não temer. Por favor, não tema. Eu estarei para você quando tudo acontecer. E eu não vou lhe abandonar nunca, dirá a Santinha, que sumirá em seguida. O Venâncio ficará passado com a revelação, mas o rapaz não entenderá ao certo do que se trata. Ele não se tocará que logo não estará mais lá, pelo menos não em vida. O homem achará que a mãe estará falando do fato dele encarar a verdade sobre a buba e confessar ao pai. O sol se ponhará lentamente no horizonte, lançando seus últimos raios de luz sobre a fazenda, como se abençoasse aquele momento de reflexão e decisão. E no coração do Venâncio, uma semente de esperança começará a brotar, uma esperança de reconciliar com o pai e contar a verdadeira situação de sua vida. Horas depois, enquanto a noite envolvia a fazenda em seu manto escuro, o Venâncio caminhará pelos corredores solitários, perdido em seus pensamentos tumultuados. Será então que ele avistará a silhueta familiar de seu irmão mais velho, o Augusto, que estará encostado contra a balastra do terraço, contemplando o céu estrelado. O irmão, com a cachaça na mão, virará e dirá: Vejo que também tá tendo dificuldade para dormir, mano. O Venâncio então responderá que não é fácil, e dirá ao rapaz que o pai deles já deixou claro que quer todos os herdeiros na fazenda novamente. O Augusto assentirá, compreendendo a gravidade da situação. Ele saberá que a fazenda era mais do que apenas um punhado de terras. Era o coração pulsante da família, um lugar de histórias entrelaçadas e memórias compartilhadas. O Augusto, então, colocando uma mão no ombro do Venâncio, dirá ao rapaz: Eu entendo, mano, mas talvez seja hora de confrontarmos nossos medos e enfrentarmos a verdade. O Venâncio não entenderá muito bem, ficará meio nervoso e perguntará de que verdade o rapaz está falando. O médico olhará para o irmão mais novo com uma expressão séria. Seus olhos brilharão com uma determinação silenciosa. Sobre a buba, Venâncio, é hora de você contar ao pai sobre ela, sobre a buba ser trans. Isso não significa que você não é homem não, irmão. Não tem nada a ver. O pai não vai estranhar porque ele é antigo, mas é vivendo e aprendendo. Ele vai ter que aceitar, aconselhará o doutor. O Venâncio ficará atônito com a sugestão do Augusto. Ele não sabe nem como fará para revelar esse segredo tão delicado para o pai, temendo o impacto que isso poderia ter em sua relação com ele. Mas e se o pai não aceitar, Augusto? E se ele não entender? Perguntará o publicitário. O profissional da saúde novamente olhará para o irmão, lhe dará um copinho de pinga e dirá: Nós nunca saberemos, mano, a reação dele, se não tentarmos, Venâncio. A buba faz parte da sua vida, da nossa vida, e não podemos mais esconder ela nas sombras. O Venâncio ponderará as palavras do Augusto por um momento. Sentirá o peso da decisão pesar sobre seus ombros. Ele saberá que seu irmão está certo, mas o medo do desconhecido o paralisará, e ele tomará uma decisão ainda pior: fugir da fazenda e da visão do pai. O mocinho ligará para a buba e desabafará em lágrimas. Eu não consegui, amor, eu não consegui. E isso não é sobre aceitar você, é sobre eu não conseguir me aceitar como homem e temer que o pai não me aceite também. A buba sentirá pena do rapaz e pedirá para ele voltar para o Rio de Janeiro no outro dia, para que possam conversar. E assim será feito. E é aí que o pior acontecerá. O Venâncio avisará o pai que voltará para o Rio, só que dessa vez será para pegar as coisas dele e voltar para a fazenda. E o José Inocêncio pedirá ao caçula para levar o José Venâncio até o aeroporto. Os meninos então pegarão o caminho para Ilhéus, e no meio da fazenda do Inocêncio ainda, antes da porteira, o João conversará com o irmão. Olha, mano, por Virgem Maria que tá no céu, que eu não fazia ideia de que tu ia voltar, e dessa vez pra morar aqui mais nós, eu tô muito feliz.
dirá o João, que ficará contente em saber que o Venâncio voltará para morar com eles, e até dará a ideia de construir uma nova casa na fazenda. Nesse momento, a cena será cortada para o meio da mata e veremos tão somente uma grande espingarda. O carro do João então avançará para a saída da fazenda, e após saírem, o Venâncio dirá ao irmão que sente que os dois possuem uma conexão e que se darão muito bem na lida. Ainda pedirá ao caçula que o ajude e o ensine a mexer com as terras do pai, que com o conhecimento que ele tem de marketing, eles colocarão a fazenda em destaque e venderão muito mais cacau durante o ano. Os irmãos estarão mais que animados para estarem juntos no futuro, até que uma coisa acontecerá e acabará com todos os sonhos dos meninos. O som da arma sendo carregada então soará, e a tensão começará a entornar. E então o Venâncio, que estará dentro do carro junto com o João em caminho do aeroporto, abrirá o coração e dirá, bem devagar, como se estivesse se despedindo do irmão: Eu lembro do dia que a gente foi embora daqui para estudar em Salvador e você ficou para trás, mano. Naquele dia nós estava começando a nossa vida de verdade e você não tava junto, João. Isso me dói, mas sabe, o melhor foi você ter ficado aqui e ter ficado perto de nosso painho e de nossas raízes. E agora eu vou fazer isso e voltar pra cá. E eu quero ter essa vida linda que você tem, João. E será nesse momento que o gatilho será apertado e a bala irá direto pro peito do Venâncio. O controle do carro será perdido na hora e os meninos cairão ribanceira abaixo e o carro capotará 3 vezes. Quando chegar no fim, o João sairá do carro mancando e perguntará ao irmão se ele está bem. Eu acho que me pegaram, mano, me pegaram, dirá o mocinho com lágrimas nos olhos. O João criará forças da onde não tem e pegará o irmão no colo. Mano, não, mano, pelo amor, fala comigo, meu pai fala comigo, dirá o caçula, enquanto corre para junto do Augusto para levar o rapaz. O Augusto ainda tentará ajudar, mas dirá: João, ele não tá mais aqui e ele já se foi. Nosso mano se foi, João. Nesse momento, o coitado do João colocará sobre as costas o peso de mais uma perda e gritará: Não, o mano Venâncio não. E chorará de soluçar, sem nem acreditar no que está acontecendo. Nesse meio tempo, aparecerá quem foi o verdadeiro culpado da tragédia, e não será segredo para ninguém, pois será o desgramado do Egídio, que terá pegado a sua arma e esconderá no túmulo do seu falecido pai, e dirá: Pois agora eu consegui, pelo menos um do clã se foi, painho, e esse é só o primeiro. Eu vou dar cabo em um por um e vou vingar o que fizeram com você. Fica tranquilo, meu pai. E será aí que a dona patroa verá tudo. Ela ficará chocada com a situação e escondida do marido. Ela pedirá para um dos empregados a levar para a fazenda do ricaço. Quando a mulher chegar, o desespero já terá instaurado. Ela então gritará e dirá que quer falar com o dono das terras. Seu Zé Inocêncio, foi o infeliz do meu marido, foi ele. Vai lá e acaba com aquele animal. Acabe com ele agora. Eu posso provar que é ele, o trem, posso provar. Ele enterrou a arma no caixão do pai dele. O fazendeiro, ao ouvir isso, ficará irado e pegará seu revólver. Sem nem pensar 2 vezes, ele pegará o primeiro cavalo arriado, mas será interrompido pelo Augusto. O médico parará o pai e dirá para ele respirar primeiro e velar o próprio filho e pensar em uma forma de avisar a Buba, antes de vingar o vigarista. O fazendeiro, que já estará em pedaços de tanta dor da perda do menino, ouvirá e atenderá o pedido do filho. Ele descerá do cavalo e falará para o Augusto ir até a capital e buscar a Buba para a fazenda, para que ela possa velar o esposo junto com a família. O Inocêncio entrará dentro da casa e ouvirá uma voz vindo do quarto. Ao chegar lá, ele avistará a Maria Santa
e a falecida consolará o homem, e dirá a ele que o filho está bem e que agora está sendo guiado pela luz. E agora, você acha que o Venâncio deveria sobreviver nessa nova versão? Sim ou não? Entre todos os filhos do Inocêncio, qual é o seu favorito? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.